Deixa eu limpar aqui que caiu até uma lágrima. Faz o L. Aí tem gente que fala assim, isso é que pode ferrar com o PT, a economia. Talvez o PT já não ligue mais para eleições, porque tomar o poder é diferente de vencer eleições. Lembra que o Dirceu alertou? Mas os tucanos dão sinais de que podem romper para tentar salvar a galinha dos ovos de ouro. Merval Pereira, o tucano do Globo, escreve cavalo de pau. No mundo financeiro, acredita-se que só um cavalo de pau pode nos salvar. Uma maneira delicada de dizer que só um outro governo, não esse, colocará o país nos trilhos novamente. Implícito nisso está a premissa de que eles sabem que o Brasil estava nos trilhos com Paulo Guedes. Perceberam? Mas não, o governo vai à contramão disso. Ele quer colocar a lupa da Receita Federal em cima de quem movimenta 5 mil de PIX por mês. Movimenta, não é nem ganho. Políticos desviando bilhões são os elefantes na sala de cristal ou os rinocerontes copulando. O rinoceronte carcando a esposa. Ou a amante, se ele amá-la mais, segundo Lula. E a Receita Federal de olho no seu João, movimentando 5 mil reais de PIX. Brasil amanhã. Ali, companheiro, a pessoa que parou de usar PIX está usando dinheiro em espécie. O denuncismo vem sendo alimentado por essa turma, nesse estado policialesco, como fez todo o regime comunista, inclusive incentivando que filhos denunciassem pais e por aí vai. Bom, eles não gostam desse vídeo, porque nesse vídeo o sujeito abriu o bico e disse qual é a verdadeira intenção dessa história do Pix. Eles não gostam. Então a gente mostra. A Receita Federal estabeleceu uma instrução normativa que é a 2219, que a partir de janeiro desse ano ela começa a exigir que todas as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, que tenham que informar semestralmente toda a movimentação financeira que acontecer nas suas contas. O famoso PIX, dinheiro no cartão de crédito, no cartão de débito. Se o somatório de tudo isso ao longo de um mês passar de 5 mil reais para a pessoa física, você é obrigado a declarar isso lá no mês de agosto. Então esse primeiro semestre, de janeiro a junho, você informa até o último dia de agosto. É uma obrigação acessória que chama financeira, onde todas as pessoas têm que informar, seja rendimento de poupança, de previdência privada, transferência entre contas. Se você tem uma conta corrente, você transfere para outra conta corrente. Se você vai organizar aquele churrasco com os amigos e recebe o dinheiro e vai fazer o pagamento e passar de 5 mil reais, você vai ter a obrigação de informar isso para a Receita Federal. Meu Deus, está funilando, né? Toda forma para a gente poder ali realmente declarar. Pode-se dizer, então, que alguém que não declare, né, um imposto de renda, ela possa cair nessa situação caso a movimentação comece a aumentar demais e entre dentro desses padrões financeiros que o senhor acabou de citar? Sim, ótima pergunta. O que acontece? O governo já acompanha as pessoas físicas pelo imposto de renda. Então, se você ganha até 2 salários mínimos hoje, você não é obrigado a pagar imposto de renda. Então, está lá arredondando 3 mil reais. Só que se você movimenta mais de 5 mil reais, você vai ter que informar esses gastos e o governo vai fazer essa conta de chegada. Poxa, você ganha 3, você gasta 5, 6, 7, a conta não fecha, ele vai exigir informações a respeito desse dinheiro adicional. Claro, querendo... O Big Brother vem aí, o panóptico do Bentham vem aí. O cidadão brasileiro cada vez mais nu em praça pública, com as instituições todas de Estado te analisando de forma absolutamente detalhada, né, para descobrir qualquer movimentação suspeita, seu rebelde que não gosta de pagar todos os impostos devidos que só aumentam em que pese a desgraça dos serviços públicos, não é mesmo? A coisa está piorando a olhos vistos. Faz o L, amigo. E eu venho alertando desde o primeiro dia de governo, na verdade antes. Manda seu dinheiro para fora, protege sua poupança. Me escutou? Não? Já para a turma dos companheiros, não falta dinheiro. O Fantástico, que é da Globo, que é a porta-voz do regime lulista, despenca e perde 4 milhões de telespectadores.
Ou seja, a crise de audiência no Grupo Globo é evidente, mas o governo está lá para isso. Por isso ele precisa te taxar. Por isso ele precisa aumentar tributos. Lula turbina repasses financeiros aos sites do Grupo Globo. Aí, quando uma coleguinha da Globo bate boca num supermercado com alguém que critica esse trabalho sujo da emissora cúmplice do sistema, até ministro do Supremo se mete. E a imprensa toda vai lá. Ameaçada por policial, ameaçada. Bate boca. Virou ameaça. O ataque sofrido por Natuza em razão do simples exercício diário do seu ofício exige pronta resposta do poder público, disse Gilmar Mendes. Alô? Nós temos jornalistas sob censura prévia no Brasil hoje, o que a Constituição veda. Ah, é o próprio Supremo que está me censurando, entre outros. Palhaços. Palhaços. Tiranos. Palhaço ainda tem graça. Isso não tem a menor graça. Isso é coisa de tirano. Mas se meteram, né? E detalhe, o mesmo Gilmar Mendes que trata assim o jornalismo. Enfia essa pergunta na bunda. Tudo que o repórter queria era saber sobre quem custeava tantas passagens para Portugal, onde ele parece que passa mais tempo do que no Brasil. O Estadão, de vez em quando, acorda, né? A credibilidade do STF em queda livre. Ignorando críticas de corporativismo, ativismo e partidarismo, a Corte diz que está salvando a democracia e civilizando o país. Mas a percepção popular parece ser a de que faz o oposto. A credibilidade da Globo, do governo Lula e do STF está despencando em conjunto. Mas eles não ligam, porque eles não precisam do povo. Não é mesmo? Pergunta para o Maduro se ele está muito preocupado com a impopularidade dele. Vocês ainda não entenderam que o Brasil está indo nessa direção. O golpista do STF, foi a capa da Oeste semana passada, o golpista é um sujeito autista de 28 anos, que estava lá com dona de casa, morador de rua. Esses são os golpistas do STF, que na verdade, uma chamada feliz, né? Um trocadilho. O verdadeiro golpista é o STF, todo mundo sabe disso. Deram um golpe na democracia brasileira. Usurparam a nossa democracia. E todo o poder judiciário está na mão dessas quadrilhas. Veja um exemplo. E olha como é que a imprensa dá a notícia. Você quase deixa escorrer uma lágrima de pena. Sérgio Cabral, tadinho, amarga rotina judicial após liberdade. Amarga rotina judicial. E vê candidatura ainda distante. Deixa eu limpar aqui que caiu até uma lágrima. Ele foi condenado a 400 anos de prisão e uns trocados. Confessou que estava viciado em roubo. É um mafioso de primeira categoria. Está livre, leve e solto, gravando vídeo fitness. Virou influenciador, tomando aguinha de coco, malhando. Mas tadinho, ainda vê a eleição distante para resgatar os direitos políticos e amarga uma rotina de ter que ir em tribunais. Enquanto isso, polícia busca fugitivo da Papuda, condenado a 135 anos de prisão. Pô, fichinha perto do Sérgio Cabral. Esse sujeito aí, esse meliante, foi condenado a 135 anos de prisão por latrocínio, que é roubo seguido de morte, entre outras coisas. Puxa, veja só que coisa. Agora, se ele ao menos tivesse pichado numa estátua com um batom, perdeu o mané, aí ele estava preso até hoje, tenho certeza. Usa aquela que bate boca e ministro do Supremo sai em sua defesa, né? Num ato falho de sinceridade ímpar. Né? O Estado democrático de dinheiro
foi ameaçado naquele 8 de janeiro. Foram feridas. No Brasil, a gente passou por um problema muito sério e que engajou muita gente, que foi uma tentativa de arrebentar com o Estado democrático de dinheiro. Ah, que ato falho delicioso, né? Pois bem, então, meus amigos, meia dúzia de gatos pingados, ninguém leva a sério essa narrativa de golpe, ninguém. Apesar da Globo insistir todos os dias nisso, o Lula, o governo e o STF também, ninguém acredita que houve um golpe ou tentativa de golpe. Mas o Bolsonaro está sendo perseguido por isso, botou um advogado que alguns leram como tentativa de pacificar a questão com o STF, manda quem pode e obedece quem tem juízo. A Débora, cabeleireira, mãe de 2 filhos, presa e condenada a mais de 10 anos por um batom, escreveu uma carta pedindo desculpas ao STF. Eu não a culpo. Ela tem 2 filhos. Eu faria a mesma coisa se fosse ela. Muito provavelmente. Ela teve que se humilhar em praça pública, como outros tiveram, que é o que exige todo tirano psicopata. Todo tirano psicopata gosta, por sadismo, de ver os seus alvos humilhados e expostos pela humilhação em praça pública. É isso que Alexandre de Moraes está fazendo com a Débora. E enquanto isso, vamos lembrar, as pessoas achavam que estávamos isolando as praças para protegê-las. Foram dormir. No dia seguinte, prendemos mais de 1.000 pessoas. Gustavo Henrique Dutra de Menezes. Lembrem desse nome. Gustavo Henrique Dutra de Menezes. Esses não representam as Forças Armadas do Brasil. Podem ser da alta cúpula, pode ser general, quantas estrelas for. Esses são traidores da pátria. E se orgulham disso. Prendemos inocentes. Ficamos bem na foto com o chefinho, aquele que nos obriga a prestar continência para o Maduro, que é recebido no Brasil e que tem 150 milhões de reais de prêmio para quem der informações que leve à sua captura pelos Estados Unidos. Tá aí o que eu falei, né? Teve que pedir desculpas porque é o que eles exigem. Enquanto isso, o STF concede prisão domiciliar à acusada de tráfico de drogas, porque tem filhos menores. É o que eu disse. Se essa traficante que só traficou drogas ilegais tivesse pichado numa estátua, ela não teria isso. Veja como é que está a situação no Brasil. Mas olha que loucura. Olha que loucura. Eu sempre digo que o denominador comum dessas pautas todas culturais é o ódio que eles demonstram para com o cristianismo. MP convoca audiência pública após Cláudia Leite tirar orixá da sua própria canção. O Ministério Público da Bahia convocou uma audiência para tratar de uma denúncia contra a cantora que resolveu colocar Jesus em vez de orixá numa música dela. É insano isso. É louco, louco. Nós realmente estamos em tempos muito sombrios. Mas vai haver reação. Já está havendo. Aqui nos Estados Unidos, que é de onde veio essa porcaria toda dessa agenda woke, né? Aqui costuma ser o berço das ideias esquisitas também. Aqui já está começando a mudar. Os tais ventos de mudança que o Trump representa, né, tem impacto na questão da liberdade de expressão, do Zuckerberg, tem impacto na política e tem impacto na guerra cultural. Muitas empresas, McDonald's, até a Disney, estão começando a se afastar um pouco da pauta woke. Bancos de Wall Street cortaram financiamento para a agenda climática, deixando em polvorosa os ativistas, os militantes, que estão tentando culpar o aquecimento global pelos incêndios na Califórnia. Eu vou falar um pouquinho disso, mas eu fico com outras explicações, né? O Babylon Bee, por exemplo, uma página de humor, colocou lá: Gavin Newsom pede um voto de confiança, quer mais um mandato, e diz que agora já entendeu que para combater fogo a água é importante. É uma brincadeira que tem um fundo de verdade, porque não tem água para o combate em vários hidrantes. Os ventos foram muito fortes, mas tinha várias medidas que podiam ser
tomadas para precaução e não foram por questões ideológicas, por agenda de diversidade e por aí vai. Mas vamos falar disso. Ainda na Guerra Cultural, né, tivemos a boa notícia, para quem acha que foi boa, da primeira brasileira, atriz Fernanda Torres, ganhando um Globo de Ouro. A minha linha de análise foi essa imagem aí, foi meu resumo do texto que eu escrevi. Porra, se a gente ao menos estivesse comemorando um Nobel de Física, vai lá. Mas isso o Brasil não tem e não vai ter tão cedo. Nenhum Nobel importante. Mas ganhou um prêmio de consolação, porque o filme em si não levou. É um filme lacrador de um bando de gente que diz que anistia jamais, mas que foi anistiado porque lutava pelo comunismo, praticava atos de terrorismo, assalto a banco, sequestro, mas não quer anistiar cabeleireira que pichou com batom uma estátua, e que puxaram da cartola a questão da soberania nacional. Vejam só o grau de hipocrisia. Os mesmos que torcem para o Neymar quebrar a perna, porque o Neymar vota no candidato errado. Então, dá licença, se vocês estão politizando tudo em relação a esse prêmio, inclusive com a ligação muito espontânea do Lula e Janja para Fernanda Torres, não esperem que nós não reajamos de acordo. Existe uma politização demasiada e nós vamos entender que tudo isso é política. Porque, veja, eu consigo separar as coisas. Eu consigo perceber que a Fernanda Torres é uma boa atriz. Eu gostava de Os Normais, por exemplo. Ela tem um veio cômico. Ela fez um filme de um bilionário herdeiro de banco que pôde se dar o luxo de virar cineasta como quase hobby, né? No início. Também tem uma revista, né? Piauí, que de vez em quando faz um jornalismo legal até, mas enfim. São os brinquedinhos do bilionário. A fortuna da família vem de nióbio e banco. Então vamos enaltecer aí o capitalismo, né? E os banqueiros que financiam esse tipo de coisa. Além da Lei Rouanet e tudo mais. Mas o fato é, eu não quero ver o filme nem vou ver porque é lacração daquele Rubens Paiva que enalteceu Lenin no Natal. O filho, né? Do pai que foi morto pelo regime. Tudo bem, não vamos aplaudir isso. Mas essa mesma turma que fala do filme, né? Ainda estamos aqui, junto com Maduro, eles não querem saber da ditadura de hoje. Então, é mais ou menos nessa linha de hipocrisia. Somos contra a ditadura dos outros. Dos outros. Se for a nossa ditadura, nós aplaudimos e fazemos filminhos para defender. Não vamos fazer nenhum filme sobre Alan dos Santos, Daniel Silveira, eu e Paulo Figueiredo, Fiuza, ninguém, jornalistas perseguidos e censurados. Isso não vai ter filminho dessa turma. Né? Esse é o resumo, né? O Brasil está afundando com a cumplicidade desses artistas que não aparecem nos incêndios da Amazônia, na destruição de toda a floresta, nas queimadas que batem recorde. Eles não aparecem mais. Antes eles faziam musiquinha para culpar o Bolsonaro por isso. Então é uma cambada de hipócrita que, de novo, a pauta ambientalista deles não tem nada a ver com o meio ambiente. Tem a ver com o comunismo. Eles defendem o comunismo e usam esse discurso ambientalista como instrumento. Então, eles estão ajudando, de certa forma, a destruir o Brasil uma vez mais. Estão colocando os pobres brasileiros na merda, mas vamos comemorar que ganhamos um Globo de Ouro. Uhul! Pão e circo. Orgulho nacional. Cada um com as suas prioridades. Essas certamente não são as minhas, em que pese eu ter dito antes e repetir agora que eu consigo separar as coisas e enxergar talento artístico em pessoas que agem como crápulas muitas vezes. Eu dou um exemplo muito óbvio que eu sempre trago aqui, né? O Woody Allen casou com a enteada. O quão perturbado é isso? Mas ele é um baita cineasta. Então, a gente separa as coisas. Agora, o Gilmar Mendes, ele opina sobre tudo, né?
Ele é um político, um agente político, dá muitas entrevistas, comenta sobre bate-boca em supermercado, vamos falar disso, e comenta sobre a emocionante e merecida vitória de Fernanda Torres, segundo ele, na interpretação de Ainda Estou Aqui. Quer dizer, viva o cinema nacional. A única coisa que o Gilmar Mendes não faz, claro, é defender a Constituição, que é a sua missão constitucional. É a única coisa que ele não faz. E, claro, foi tão importante a vitória da Fernanda Torres que, segundo o jornalista Ricardo Noblat, isso fez até o dólar ter uma forte queda. Quer dizer, mais 2 ou 3 Globos de Ouro brasileiro, o dólar volta para 4,5. O que eu tenho a dizer sobre isso? Essa é a nossa imprensa. Né? Então, enfim. E claro, né, a tal da Ruth Aquino no Globo escreve sobre o céu e o inferno de 2025. Começou o ano agora, né? O que ela já chama de céu? O Globo de Ouro da Fernandinha, para os íntimos. E o inferno, os 3 patetas. Trump, Elon Musk e Mark Zuckerberg. Os 3 patetas. Então, Fernanda Torres é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do verão, um oásis no deserto, e os bilionários poderosos que mandam foguete para o espaço e trazem ele de marcha ré, que criam as plataformas mais bem-sucedidas que eles, artistas e políticos, usam, Instagram, Twitter, né, tudo. O Trump, que foi eleito presidente dos Estados Unidos e agora foi eleito uma vez mais e é bilionário, 3 bilionários. Esses são os patetas. Fernandinha é o máximo. Agora, os 3 patetas representam o inferno na Terra. Então, durma com um barulho desses. Essa é a turma que escreve no Globo. Show.